nós caminhamos agora para a explanação técnica sobre a SUG 22/2020, PEC da pauta popular, Dr. Sandro Gonçalves, graduado pela Faculdade de Ciências Jurídicas da Universidade Presidente Antônio Carlos, Araguari, Minas Gerais, e pós-graduado no curso de Advocacia Tributária da Escola Brasileira de Direito, aluno de Ives Ganda Martins, de Belo Horizonte, Minas Gerais. O senhor tem 20 minutos, muito obrigado pela presença, é uma honra tê-lo conosco. Muito obrigado, queria inicialmente cumprimentar todos os cidadãos de Tatuí, falar que é uma honra estar aqui. Essa audiência pública, ela tem uma conotação toda especial, porque ela representa uma das palavras que devem ter um peso, um dos pesos mais significantes em uma nação: democracia. Democracia é a participação do povo na tomada de decisões públicas. Hoje, a gente encontra um sistema constitucional bem falho no nosso Brasil. Então, eu vou explanar aqui de forma que vocês entendam o porquê eu tenho essa crítica ao modelo constitucional existente e o porquê surgiu a ideia, que foi abraçada pelo Antônio Carlos, presidente da CONACAT, e por várias outras entidades que abraçaram essa pauta e resolveram tomar frente juntamente conosco, entre elas também o Nery Júnior, da Anadips, e outras entidades que abraçaram. A gente constatou um problema, a gente fez uma análise tópica do que acontece no Brasil. Essa pauta, por exemplo, que a gente discutiu agora, tanto da reforma administrativa quanto da reforma tributária, dentre várias outras pautas que são submetidas à análise, elas têm um crivo discricionário dos nossos representantes. Na prática, a Constituição Federal diz o seguinte: todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição. Então ela é bem enfática em dizer isso. Exerce por representantes eleitos ou diretamente. Esse é o mundo do dever, é como deveria ser. Na prática não acontece isso. Hoje, na prática, todo o poder de definir o que vira lei no Brasil, ele está reforçado na mão de poucos indivíduos. Hoje, especificamente 2 indivíduos, presidente da Câmara e do Senado, detêm um poder muito grande na mão, que é o chamado poder de pauta, ou o que eu denominei também no artigo científico publicado na Universidade de Miami, pauta negativa ou poder neutralizador. O que é isso? Digamos que a população queira criar um projeto de lei. Ela tem um instrumento que se chama iniciativa popular. Se eu colher um quórum necessário de assinaturas do povo, eu posso propor um projeto de lei. Alguns projetos de lei, como por exemplo da questão da lei da ficha limpa, nasceu assim, através do povo. Só que devido às dificuldades, um parlamentar tem que abraçar. Mas digamos que a gente cria um projeto do povo. A gente colhe as assinaturas, tem todo o labor de constituir um projeto, 1,5 milhão de assinaturas e protocola na Câmara dos Deputados. O presidente da casa simplesmente pode querer não pautá-lo. Ele nunca vai se tornar realidade. De que adianta eu ter uma iniciativa popular se quem manda se isso vai virar lei ou não é o presidente da Câmara? Então não tem justificativa. Segunda questão. Digamos que exista um projeto de iniciativa de um representante, um deputado, de um senador, por exemplo, uma prisão em segunda instância, por exemplo, um fim do foro privilegiado, que a população pauta por isso e cobra por isso. Ele simplesmente não coloca em votação. Digamos que tem uma medida provisória do presidente que seja muito boa. E depois de um tempo, segundo o artigo 62 da Constituição, ela vale por 60 dias, pode ser prorrogada por mais 60 dias, e se não for votada, ela caduca. Ou seja, hoje quem define o que vira lei ou não no Brasil é uma pessoa que nem recebeu a quantidade necessária de votos para dominar um Brasil inteiro.
que é o presidente da Câmara ou do Senado. A gente aprendeu isso a duras penas, lutando em prol dos aposentados e pensionistas, com um projeto de lei que era o projeto 1358, que tratava da suspensão dos consignados. Na prática, durante a gestão do Rodrigo Maia, ele simplesmente engavetava projetos. E passa presidente, entra novo presidente, agora com Arthur Lira, a mesma questão. Se for um projeto que é de interesses classistas ou da base ali que tem interesse que aquilo passe, da noite para o dia é votado. Como, por exemplo, essa reforma administrativa que durante um momento de pandemia está sendo analisada para ser colocada em votação. Não deveria. Mas faz parte do poder constitucional a eles atribuídos. Já por outro lado, aonde que o povo tem poder para escolher o que vira lei hoje? Não existe. Pensando nisso, a gente criou um projeto, uma PEC, um texto de uma PEC, que se chama PEC da Pauta Popular. Na prática, ela funciona assim. Eu não posso criar um projeto de lei? O povo não pode? O povo também tem que ter o poder de escolher o que vira lei. O que ele quer que vote. Então, se eu colher 150 mil assinaturas, protocolar um pedido de pauta, de votação, por exemplo, um projeto benéfico, por exemplo, o Fundeb, que demorou muito ser votado e teve toda uma pressão. Mas se eu quisesse que o projeto do Fundeb entrasse em votação, eu colheria 150 mil assinaturas, entregaria ao presidente da Câmara e falaria, olha, eu tenho assinatura de 150 mil eleitores. Coloque em votação esse projeto. Se o presidente da Câmara não fizer, ele está respeitando um pedido direto do povo. Nada mais justo que ele responder por falta de decoro parlamentar. Ele não está lá para representar o povo? Então, se o povo faz um pedido de votação, o mínimo que ele tem que fazer é colocar em votação. Ah, mas e se o projeto for ruim, doutor Sandro? Simples, se o projeto for ruim, ele vai ser avaliado por todos os deputados e senadores e vai ser negado após a votação. Mas o que não é justo é que uma única pessoa escolha o que entra ou não em votação. Agora, essa semana está ocorrendo uma mudança no regimento interno da Câmara dos Deputados. Para facilitar o poder e o acesso ao povo? Não. Para prejudicar e ainda dificultar mais o acesso ao povo. Nós vivemos numa democracia de mentira, na qual o povo não tem condição de fazer nada. Então, essa PEC, se eu colher 150 mil assinaturas e pedir para um projeto entrar em votação, é o povo pedindo. Ele tem que entrar. Se a maioria dos líderes pedir, assinar o pedido da pauta popular e protocolar, o presidente da casa tem que pôr em votação. E se a maioria dos deputados eleitos assinarem também, ele tem que colocar em votação. Afinal, eu não votei no presidente da casa. Eu votei no deputado que eu escolhi. O povo escolheu esses deputados. Então, o justo é que o povo possa, através dos seus representantes eleitos, ter essa representatividade. E não um único neutralizar e escolher tudo que vira lei. Nessa senda, nessa condição, se um sistema lobista, por exemplo, o sistema financeiro nacional, quiser controlar as pautas do Brasil, basta ele ter um presidente das casas à mão. Não precisa nem ser os dois. Se o sistema financeiro pegar um presidente de uma casa corrupto, ele compra esse presidente da casa. Nada que for contra banco, contra o sistema, vai entrar em votação. E tudo que for favorável ao sistema vai entrar em votação. Simples assim. Então, qual que é a nossa proposta? É devolver a soberania ao povo brasileiro, através da possibilidade do povo escolher o que entra em pauta em par de igualdade com os nossos representantes eleitos. Eu não vou tirar o poder do presidente. Ele vai ter o poder de escolher ainda o que ele coloca em votação. Só que quando o povo tiver um pleito, colher as assinaturas e pedir votação, ele tem que acatar. Ele foi eleito por nós. Ele tem que fazer o que a gente pede. A mesma coisa. Eu votei no meu deputado. Eu quero que a maioria dos deputados, em conjunto, tenha o poder de colocar algo em votação. Se o projeto for ruim, que perca. Isso é democracia. E, por conseguinte, também os líderes. Eles não estão lá para representar, que seja assim.
tanto no âmbito da Câmara do Senado. Então, em resumo, o que essa PEC da pauta popular faz? Ela busca fazer com que o povo participe efetivamente do que vira lei. O sistema hoje entrega todo o poder na mão do presidente da Câmara e também do Senado. Eles têm mais poder do que o próprio presidente no quesito legislação, transformar em lei. Tá? O presidente não é função típica dele criar lei. É função atípica. A função típica de criar lei é do legislativo. E o legislativo se concentra com todo o poder na mão de um só. Isso não é democracia. Isso não é democracia. Então, percebendo essa falha na Constituição, nós criamos esse projeto. Hoje é a SUG 22, foi protocolada. Tem também um texto correndo em paralelo que o meu amigo senador Cajuru abraçou. E o que a gente busca? Começar a dar ênfase a isso. Tá? Hoje, o municipal, o legislativo municipal, tem pleitos lá no Congresso. Mas se ele não tiver uma base forte, ele nunca vai ter um projeto favorecendo o municipal. Vai ficar tudo ali alocado no federal, porque eles têm o poder na mão. Promessa de campanha: menos Brasília e mais Brasil. Ou seja, o poder aquisitivo, o poder decisório tem que estar nos municípios. Hoje eu tenho uma outra PEC que eu trabalho em conjunto com a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, por exemplo, que é para dar mais força ao Fundo dos Idosos. Então, o Fundo do Idoso, grande parte da receita do imposto de renda teria que receber esses recursos. Na prática, se é um projeto que retira do Executivo Federal e vai repassar para os municípios, se não for interesse do Executivo, não vai virar lei. Porque o líder da Câmara dialoga direto com o líder do Executivo. O líder da Câmara dos Deputados dialoga direto com o líder do Executivo, presidente da República. E, enquanto isso, os municípios não têm esse poder. Mas imagina se a gente une os municípios e a PEC da pauta popular está ativa. A gente colhe assinaturas nos municípios, leva para a Câmara dos Deputados e o projeto tem que ser pautado. Então, em suma, é participação popular na pauta do Congresso. Participação popular efetivamente no projeto legislativo. E não essa mentira que a gente vive hoje. Então, em suma, é isso. Eu acho que deu para ser claro e explicar mais ou menos o que é a PEC da pauta popular, que foi abraçada aí pelo Antônio, que está trazendo a gente, fazendo essa divulgação, um trabalho ímpar, tá? E a ideia essencial é essa, e eu acho que vale a pena a gente brigar, porque democracia se faz através da participação do povo, tá? Eu agradeço a oportunidade de vocês. Obrigado, doutor Sandro, pela explanação. É importante a gente refletir em relação a isso. E, com certeza, suas palavras foram valorosas para a gente.